Olá, eu sou Fred Figueiredo e a partir de hoje nós vamos entrar numa jornada de fé e história. Todas as segundas às 20 horas estaremos juntos em pequenos vídeos falando um pouco da nossa fé cristã e um pouco da nossa história como igreja no Brasil. Eu estou aqui na Ermida do Guaibê, aquela que pode ser talvez a primeira igreja cristã do nosso país. Foi aqui que o padre José de Anchieta catequizou os índios da aldeia de Buriquioca, hoje conhecida como a cidade de Bertioga. Foi aqui também que os relatos dizem que aconteceu o milagre da luz ou o milagre dos anjos, onde depois de catequizar os índios, o padre José de Anchieta atravessou de barco o canal e na igreja em oração, as pessoas do outro lado dizem que viam luzes e vozes celestiais. Vem com a gente nesse tempo precioso, todas as segundas-feiras às 20 horas, eu espero você aqui no canal da Rocha Church no YouTube. João capítulo 2 fala do casamento em Canaã da Galileia. Jesus ele tinha sido convidado para aquela festa. Olha que coisa interessante. Ele não estava naquela festa porque os noivos sabiam que o vinho ia acabar. Ele não estava naquela festa porque ele sabia que os noivos sabiam que alguma coisa difícil ia acontecer. Pelo contrário, aqueles noivos convidaram Jesus por relacionamento. Jesus estava na festa de casamento daqueles noivos por relacionamento. E naquela festa, de repente, acaba o vinho. A mãe de Jesus, Maria, chega para ele e diz assim: filho, acabou o vinho, e agora? O que nós vamos fazer? Porque ela sabia o que representava acabar o vinho numa festa de casamento naquela época. Vinho para nós simboliza a alegria do Espírito Santo. E naquela época era terrível acabar o vinho numa festa de casamento, os noivos iam ficar marcados. O casamento ia ficar marcado pelo casamento que aconteceu uma tragédia, o vinho acabou no meio da festa. Mas Maria pede para que Jesus possa intervir e Jesus fala: Maria, o que eu tenho contigo? Mas logo em seguida ele pede para que tragam 6 talhas de pedra, que eram usadas para purificação. E as pessoas trazem aquelas 6 talhas de pedra com água e Jesus de uma forma sobrenatural transforma aquela água em vinho. O melhor vinho, único vinho. Jamais viram um vinho com aquele aroma, com aquele sabor. Eles oferecem para o mestre-sala. O mestre-sala é o responsável em organizar toda aquela festa. E ele não sabia que existia aquele vinho. Da onde veio esse vinho? Se eu sou responsável em comprar o vinho para a festa. Da onde veio esse vinho? Ele bebe e ele sabe a qualidade que tem aquele vinho. Preste atenção. Eu quero fazer um parênteses aqui. Quando nós aceleramos algo, nasce prematuro. Mas quando Deus acelera, aquilo nasce perfeito. Um vinho, para ficar bom, ele passa por um processo de fermentação, de armazenamento. Ele é guardado em barris de carvalho. E quanto mais tempo, mais nobre o vinho é. Só que em segundos, Jesus transforma aquela água em vinho. Em segundos, Jesus faz todo esse processo. Ou seja, Jesus acelerou o processo daquilo. Quando é Deus quem faz, fica tranquilo, vai nascer perfeito. Vai nascer perfeito. E é isso que Jesus quer fazer na vida de muitas pessoas. Quer acelerar algumas coisas, mas para isso, nós precisamos ter convidado Jesus por relacionamento. Não porque o leite derramou. Não porque a coisa está feia, porque tem muitas pessoas que lembram de buscar a Deus porque a coisa está feia. Tem muitas pessoas que lembram de buscar a Deus porque o leite derramou. Tem muitas pessoas que lembram de buscar a Deus porque agora não tem mais jeito. Então lembram de buscar a Deus, lembram de orar, lembram que existe a palavra, que existe a Bíblia. Deus não quer que você faça isso. Deus não quer que você seja esse tipo de gente. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque se você tem relacionamento com Jesus, e Jesus está na sua festa, e acabar o vinho, pode ter certeza, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, a obra de Deus será feita na sua vida. E é o que acontece, de forma sobrenatural, a água é transformada em vinho. O mestre-sala prova,
Ele vai até o noivo, porque ele fica surpreso, ele fica surpreendido. Quem comprou esse vinho? E ele fala: noivo, você é demais, hein? Porque todos primeiro servem o melhor vinho para depois servirem qualquer coisa, mas você serve o melhor vinho no final. Uau! Você deixou o melhor vinho para o final, você serve o bom vinho até agora. É o que diz a palavra de Deus. Querido, a nossa vida com Deus, ela precisa ser uma vida constante. Ela precisa ser uma vida constante. Paulo disse: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? Porque a constância diz muita coisa. A constância fala de maturidade. Pessoas imaturas, filhos que não são filhos ruiós, são filhos tecnon, eles reclamam de tudo, eles não entendem o processo, eles não entram, não mergulham de fato numa jornada de fé, eles não buscam a Deus na hora H, na hora decisiva. Pelo contrário, as pessoas espanam. Se Deus não faz o que elas querem no momento delas, Deus não serve. Elas se afastam de Deus, se afastam da igreja, não querem mais buscar o Senhor. Mas quando alguém é maduro e é constante, então não importa o que essa pessoa viva, não importa o que aconteça na vida dela, ela sabe que ela tem um Deus e ela pode contar com esse Deus. Ela sabe que ela tem um Deus e acima de ela poder contar, ela sabe que ela serve a Jesus não por resultados. Ela serve a Jesus porque Ele é o Senhor da vida dela. Que o Senhor, que Jesus seja o seu Senhor. Que Jesus seja o Senhor da tua vida, da tua família, dos teus pensamentos, dos teus sonhos, dos teus sentimentos, do seu coração. Que Jesus seja Senhor da nossa vida por completo. Isso fala de constância. Sabe, nós precisamos entender que se nós temos Jesus por relacionamento, nós temos Jesus em todo o tempo. Se nós temos Jesus por relacionamento, então não importa o que aconteça, porque eu não sirvo Jesus por resultados, para que Ele me dê resultados. Não, se aquilo não deu certo, então Jesus não funcionou para mim. Vai falar com Jó, querido. Jó perdeu tudo. Jó perdeu bens, perdeu família, perdeu gado, perdeu terras, perde tudo. Mas ele continua servindo a Deus. E nos capítulos que seguem do livro de Jó, quando ele pensa em murmurar, quando ele pensa em falar alguma coisa que ele não entende, Deus vem e fala: ei Jó, aonde você estava quando eu dei ordem para as ondas do mar pararem ali? Aonde você estava quando eu fiz céu e terra, quando eu separei as águas? Aonde você estava? Ou seja, Deus coloca Jó no lugar dele. E Deus precisa colocar muita gente no seu lugar, querido. Porque tem muita gente que o Deus da pessoa é o seu próprio ventre. E a palavra de Deus diz isso. O Deus da pessoa é o seu próprio ventre. Tem que acontecer do jeito dela, na hora dela, no momento que ela deseja. Senão ela não quer, senão Deus não funciona para ela. Deus não precisa funcionar para você. Graças a Deus, aqueles noivos tinham Jesus por relacionamento na festa deles. E por isso eles viveram um milagre. Então, de uma festa que seria uma festa de tragédia, porque acabou o vinho, aquela festa se tornou referência para nós. E é por isso que nós estamos falando de João capítulo 2 agora. Por quê? Porque foi a festa que Jesus estava e acabou o vinho. Mas a festa não acabou ali. Porque Jesus, Ele transformou água em vinho. E não foi em qualquer vinho, foi no melhor vinho. Escute, as melhores coisas de Deus para você não estão atrás de você. As melhores coisas de Deus para você estão à sua frente. Estão à sua frente. Eu quero profetizar sobre a tua vida. As melhores coisas do Senhor não estão atrás de você, estão à sua frente. Que você busque isso, que você creia nisso, que você entenda isso. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus tem mais para fazer. Deus tem coisas novas para realizar. Você pode ter vivido algumas coisas, você pode ter visto Deus fazer algumas coisas, mas Ele ainda quer continuar realizando milagres na sua vida. Deus ainda deseja reunir
condições para realizar os milagres na sua vida. Eu declaro isso sobre você. Vinho novo, o melhor vinho, vinho fresco, alegria do Espírito Santo. Coisas que não estavam acontecendo, voltando a acontecer. Coisas que você já não acreditava vindo à tona. A esperança brotando no teu coração. A fé de volta no teu coração. A fé é o que conduz o poder de Deus. Aleluia! Querido, se alguém está numa piscina e chega alguém com um secador de cabelo e joga o secador de cabelo dentro daquela piscina, a pessoa que está dentro da piscina, ela leva um choque, ela pode morrer com aquele choque. Por quê? Porque a água é condutora de energia. Agora, se alguém está sentado num pneu de caminhão de um lado e a outra pessoa põe um fio descascado ali no pneu de caminhão, o que acontece com a outra pessoa? Nada. Por quê? Porque a borracha não conduz energia. Assim é a fé e a incredulidade. A fé é a água que conduz o poder de Deus. A incredulidade é a borracha que não conduz o poder de Deus. Tem pessoas que têm acesso a essa palavra. Tem pessoas que estão nas igrejas, mas são incrédulas, não acreditam naquilo que Deus pode fazer. Nesse lugar aqui, Ermida do Guaibê, tem um relato histórico que o padre José de Anchieta estava do outro lado, na aldeia de Bertioga, catequizando índios. E ele sentiu que ele precisava passar a noite aqui, nessa estrutura, nesse lugar. Ele sentiu de passar a noite aqui. E diz os relatos históricos que alguém trouxe ele de barco com uma vela acesa, mas voltou com a vela. E ele ficou aqui no escuro, orando, buscando a Deus. O padre José de Anchieta, que é um padre diferente de muitos padres daquela época, na colonização do Brasil. Por quê? Porque esse padre, ele teve o cuidado de catequizar e cuidar dos índios, para que não acontecesse com esses índios daqui o que aconteceu com muitos índios de outros lugares do nosso país. E os relatos históricos dizem que quando ele estava aqui orando, tarde da noite, uma mulher, um casal lá do outro lado, na aldeia de Bertioga, ouviu um barulho, e o barulho era celestial. O barulho era sobrenatural, era como se anjos estivessem cantando e adorando a Deus. E eles abriram a janela das suas casas e saíram para fora. E quando eles olharam do outro lado do canal para cá, eles viram uma luz, como se fosse uma aurora boreal, uma luz celestial saindo daqui. E um barulho de um coro celestial adorando a Deus. Uau! Isso é um relato histórico. Isso é um relato verdadeiro do que aconteceu aqui, nesse lugar. Sabe, irmãos, o Deus que fez ontem é o mesmo Deus que pode fazer agora e pode fazer amanhã. O Deus que se manifesta de forma sobrenatural na vida de todos aqueles que creem em seu nome, Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida agora. Ele pode fazer o sobrenatural na sua vida hoje. E eu quero declarar, porque eu creio nisso, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Senhor, de forma sobrenatural, toque aonde lhe falta. Faltou o vinho surgiu, o melhor vinho. Escute, Deus não tem problema com a abundância, Deus tem problema com a escassez. Faltou o pão, Ele multiplicou o pão. Faltou o vinho, Ele multiplicou o vinho. Porque Deus não tem problema com a abundância, Deus tem problema com a escassez. Então, aonde lhe falta, a minha oração é que você tenha Jesus por relacionamento, não porque lhe falta alguma coisa. Porque se você tem Jesus por relacionamento e lhe falta alguma coisa, Ele é poderoso para prover aquilo. Mas se você tem Jesus, não por relacionamento, mas porque lhe falta alguma coisa, então Ele não pode fazer, porque isso não é fé. Você está esperando de Deus o que você espera de um homem. Você está esperando de Deus o que você esperaria de um homem. E Deus não quer isso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.